tarde a todos. Boa tarde, como você está? Temos muitas novidades hoje e tenho alguns anúncios para vocês, então vamos lá. Primeiro, em nome do presidente da Casa Branca, expressamos nossas mais profundas condolências à família do policial de Nova York Swan, que fez o maior sacrifício em defesa de seus compatriotas nova-iorquinos. Enquanto os serviços fúnebres acontecem hoje na cidade de Nova York, todos na Casa Branca estão mantendo a família do policial, amigos e colegas da polícia de Nova York em nossos pensamentos e orações. O presidente sempre apoiou e sempre apoiará com orgulho nossos homens e mulheres de azul. Que Deus abençoe o policial Swan e as outras pessoas que foram tragicamente mortas nesse ato insensato de violência. Em outras notícias, a visita de trabalho do presidente Trump à Escócia foi um grande sucesso. Em menos de 48 horas, o presidente Trump intermediou o maior e mais impactante acordo comercial da história e evitou uma guerra na Ásia pela segunda vez desde que assumiu o cargo. Nunca tivemos um presidente que utilizasse todo o poder dos Estados Unidos para negociar bons acordos para o nosso país e seu povo como o presidente Trump. É disso que se trata a máxima influência. No campo da paz, o presidente Trump ajudou a garantir um cessar-fogo imediato e incondicional entre a Tailândia e o Camboja. Os dois países estavam envolvidos em um conflito mortal que já havia deslocado mais de 300 mil pessoas até que o presidente Trump interveio para pôr fim a isso. O presidente falou diariamente por telefone com o primeiro-ministro interino da Tailândia e com o primeiro-ministro do Camboja para informar a ambos os líderes que, a menos que encerrassem o conflito, não haveria discussões ou acordos comerciais com os Estados Unidos. Quase imediatamente depois, foi negociada uma paz que vai salvar milhares de vidas e permitiu que as negociações comerciais com esses países fossem retomadas, o que de fato aconteceu. O presidente agora encerrou conflitos entre Tailândia e Camboja, Israel e Irã, Ruanda e República Democrática do Congo, Índia e Paquistão, Sérvia e Kosovo, e Egito e Etiópia. Isso significa que o presidente Trump negociou, em média, cerca de um acordo de paz ou cessar-fogo por mês durante seus 6 meses no cargo. Já passou da hora do presidente Trump exceder o Prêmio Nobel da Paz. Eu sei que o tema de Israel está na mente de todos. Tenho uma atualização do enviado especial St. Steve Witkoff, com quem falei ao telefone esta manhã. O enviado especial Witkoff e o embaixador Huckabee tiveram uma reunião muito produtiva com o primeiro-ministro Netanyahu e outros oficiais hoje em Israel sobre a entrega de alimentos e ajuda urgentemente necessários para Gaza. O presidente Trump é um humanitário de grande coração, e é por isso que ele enviou o enviado especial Witkoff à região, numa tentativa de salvar vidas e acabar com esta crise. Amanhã, o enviado especial Witkoff e o embaixador Huckabee irão para Gaza para inspecionar os pontos de distribuição atuais, garantir um plano para entregar mais alimentos e se encontrar com os moradores locais de Gaza para ouvir em primeira mão sobre essa situação crítica no local. O enviado especial e o embaixador irão informar o presidente imediatamente após a visita para aprovar um plano final de distribuição de alimentos e ajuda para a região, e forneceremos mais detalhes para todos vocês assim que esse plano for aprovado e acordado pelo presidente dos Estados Unidos. No campo do comércio, o presidente garantiu um acordo comercial histórico com a União Europeia que coloca a América em primeiro lugar e fortalece fundamentalmente a relação econômica entre as duas maiores economias do mundo. Esse acordo cumpre duas das principais promessas do presidente Trump em relação ao comércio, impulsionando a capacidade de manufatura dos Estados Unidos e abrindo o acesso de empresas americanas a mercados estrangeiros. O acordo garante que as empresas americanas terão níveis sem precedente de acesso aos mercados da União Europeia para exportar nossos produtos fabricados nos Estados Unidos. Além disso, como parte desse acordo, a UE irá comprar 750 bilhões de dólares em energia dos Estados Unidos para fortalecer nossa dominância energética, reduzir a dependência europeia de fontes adversárias e diminuir nosso déficit comercial com a UE. A UE também fará novos investimentos de 60 bilhões de dólares nos Estados Unidos, além dos mais de 100 bilhões que as empresas europeias já investem nos Estados Unidos todos os anos. Todas essas compras e investimentos massivos acontecerão até o final de 2028. O que estamos vendo é o presidente Trump reconstruindo a maior economia da história do mundo e, ao mesmo tempo, provando que os chamados especialistas econômicos estavam errados em todas as ocasiões. Os comentaristas da mídia diziam que um acordo comercial com a UE tão monumental e benéfico para a América seria impossível, mas o presidente Trump fez acontecer. Os chamados especialistas econômicos disseram repetidamente que a economia americana estaria em recessão neste verão. Bem, o verão chegou, está quase acabando, e essa recessão não existe.
Ontem, na verdade, o crescimento real do PIB no segundo trimestre aumentou a uma taxa anual de 3,08%, significativamente acima das expectativas. As políticas de prioridade para a América do presidente Trump estão impulsionando o crescimento econômico, como ele sempre disse que fariam. E esse crescimento está sendo impulsionado pelo setor privado, não pelo governo. Os gastos do governo federal caíram pelo segundo trimestre consecutivo, enquanto o investimento fixo real das empresas subiu quase 2%, após o salto do primeiro trimestre. O presidente Trump está ajustando os gastos do governo, revertendo os danos causados pela administração Biden e permitindo que o setor privado prospere. Os mesmos chamados especialistas afirmaram que as tarifas do presidente Trump aumentariam a inflação e prejudicariam os consumidores americanos, mas o crescimento dos gastos do consumidor acabou de acelerar e a inflação continua sob controle. Nos últimos 5 meses consecutivos, a inflação subjacente ficou abaixo das expectativas do mercado e permanece alinhada com a meta de 2% do Fed. Enquanto isso, as receitas de alfândega e tarifas já somaram mais de 150 bilhões desde que o presidente Trump assumiu o cargo, levando ao primeiro superávit orçamentário em junho em quase uma década. Essas receitas vão disparar ainda mais a partir de amanhã, quando as novas tarifas recíprocas entrarem em vigor. O presidente Trump está restaurando a soberania econômica dos Estados Unidos ao reduzir nossa dependência de países estrangeiros, impulsionar investimentos no país na ordem de trilhões de dólares e criar centenas de milhares de empregos bem remunerados para o povo americano. Com os Estados Unidos finalmente sendo colocados em primeiro lugar no comércio, os maiores cortes de impostos para a classe média da história e outras disposições pró-crescimento do grande e belo projeto começando a entrar em vigor, a economia americana vai prosperar como nunca antes ao longo dos próximos 3 anos e meio, graças à visão do presidente. Por fim, como todos vocês sabem, o presidente assinou uma ordem executiva no início deste ano para resolver o problema dos preços exorbitantes dos medicamentos. De acordo com dados recentes, os preços que os americanos têm pago por medicamentos de marca são mais de 3 vezes maiores do que os preços pagos por outras nações igualmente desenvolvidas. O presidente está determinado a resolver esse problema e tomou novas medidas hoje. Ele assinou 17 cartas para o CEO de empresas farmacêuticas, e eu gostaria de ler para vocês uma dessas cartas, endereçada ao CEO da Lilly. Todas essas cartas serão disponibilizadas a vocês após essa coletiva. Esta carta é para o CEO da Eli Lilly, do presidente dos Estados Unidos. Em 12 de maio de 2025, assinei uma ordem executiva que estabelece o preço de medicamentos prescritos com base na cláusula da nação mais favorecida para os pacientes americanos, a fim de acabar com o aproveitamento global e garantir que os americanos paguem os mesmos preços praticados em outras nações desenvolvidas. Atualmente, os medicamentos de marca nos Estados Unidos custam, em média, até 3 vezes mais do que em qualquer outro lugar para os mesmos remédios. Esse fardo inaceitável sobre as famílias americanas trabalhadoras termina com a minha administração. A maioria das propostas que o governo Trump excedeu para resolver essa questão crítica prometia mais do mesmo, transferindo a culpa e solicitando mudanças de políticas que resultariam em bilhões de dólares em benefícios para a indústria. Daqui para frente, a única coisa que aceitarei dos fabricantes de medicamentos é um compromisso que proporcione alívio imediato às famílias americanas em relação aos preços exorbitantes dos remédios e o fim da exploração da inovação americana por parte da Europa e de outras nações desenvolvidas. Assim, estou convocando a Eli Lilly Company e todos os fabricantes que atuam em nosso grande país a tomarem as seguintes medidas nos próximos 60 dias. Estendam o preço de nação mais favorecida ao Medicaid, garantam um preço de nação mais favorecida para medicamentos recém-lançados, revertam o aumento das receitas no exterior para os pacientes e contribuintes americanos e possibilitem a compra direta com preço de nação mais favorecida. A equipe do presidente, incluindo o secretário Kennedy e o administrador Oz, está pronta para implementar esses termos. O presidente espera continuar o diálogo imediatamente com eles, de boa fé, para proporcionar alívio às famílias americanas. Não se engane, um esforço colaborativo para alcançar a paridade global de preços seria o caminho mais eficaz para as empresas, o governo e os pacientes americanos. Mas, se vocês se recusarem a agir, usaremos todas as ferramentas ao nosso alcance para proteger as famílias americanas das práticas abusivas e contínuas de precificação de medicamentos. Os americanos estão exigindo preços mais baixos para os medicamentos, e eles precisam disso agora. Outras nações vêm se aproveitando da inovação dos Estados Unidos há muito tempo, e está na hora de pagarem a sua parte.
Aguardo seus compromissos vinculativos com cada uma dessas metas até 29 de setembro de 2025, e minha equipe está pronta para ajudar com questões de implementação. Obrigado pela sua atenção imediata a essa prioridade nacional vital. Assinado pelo presidente Donald J. Trump. Mais uma vez, ao CEO Guy Lilly, esta carta, em seu formato, foi elaborada para cada uma das 17 principais empresas farmacêuticas dos Estados Unidos, e temos o prazer de fornecer a lista completa. E acredito que você verá todas as 17 letras aparecendo no Proof Social muito em breve, então fique atento a elas. E ficarei feliz em responder a quaisquer outras perguntas. Antes de passarmos para as perguntas, tenho mais um anúncio da Casa Branca e do presidente. Temos orgulho de anunciar que a construção do novo salão de festa da Casa Branca vai começar. Por 150 anos, presidentes, administrações e funcionários da Casa Branca desejaram um grande espaço para eventos no complexo da Casa Branca que pudesse acomodar muito mais convidados do que o permitido atualmente. O presidente Trump expressou seu compromisso em resolver esse problema em nome das futuras administrações e do povo americano. A Casa Branca é um dos edifícios mais bonitos e históricos do mundo, mas atualmente não consegue sediar grandes eventos em homenagem a líderes mundiais e outros países sem precisar instalar uma tenda grande e pouco atraente a cerca de 90 metros da entrada principal do edifício. O Salão de Estado da Casa Branca será uma adição muito necessária e requintada, com aproximadamente 8.400 metros quadrados de espaço projetado de forma única e cuidadosamente elaborado, com capacidade para 650 pessoas sentadas, o que representa um aumento significativo em relação à capacidade para 200 pessoas sentadas no Salão Leste da Casa Branca. Nas últimas semanas, o presidente Trump realizou várias reuniões com membros da equipe da Casa Branca, do Serviço Nacional de Parques, do Escritório Militar da Casa Branca e do Serviço Secreto dos Estados Unidos para discutir características do projeto e o planejamento. O presidente Trump escolheu a MC Creative Architects como arquiteta principal, uma empresa bem conhecida por seu design arquitetônico clássico e sediada aqui mesmo na capital do nosso país. A equipe de construção será liderada pela Clark Construction e a equipe de engenharia será comandada pela Coin. O projeto começará em setembro de 2025 e espera-se que seja concluído muito antes do final do mandato do presidente Trump. O presidente Trump e outros doadores se comprometeram generosamente a doar os fundos necessários para construir essa estrutura de aproximadamente 200 milhões de dólares. O Serviço Secreto dos Estados Unidos fornecerá as melhorias e modificações de segurança necessárias. O salão de festas da Casa Branca ficará substancialmente separado do edifício principal da Casa Branca, mas, ao mesmo tempo, seu tema e herança arquitetônica serão quase idênticos. O local do novo salão de festas será onde atualmente fica a pequena ala leste, bastante modificada e reconstruída. A ala leste foi construída em 1902 e passou por várias reformas e mudanças, com um segundo andar adicionado em 1942. A chefe de gabinete da Casa Branca, Suzy Vies, forneceu a seguinte declaração: o presidente Trump é um construtor por natureza e tem um olhar extraordinário para detalhes. O presidente e a Casa Branca de Trump estão totalmente comprometidos em trabalhar com as organizações apropriadas para preservar a história especial da Casa Branca, enquanto constroem um belo salão de festas que poderá ser apreciado por futuras administrações e gerações de americanos que virão. Na Casa Branca, continuaremos a fornecer ao público americano e a todos vocês da imprensa atualizações sobre este projeto em details.gov visit, e se acessarem em breve, poderão ver imagens e representações de como será este salão de festas, tanto do exterior quanto do interior. Eu trouxe algumas fotos para todos vocês que estão aqui na sala hoje. Esta é a parte interna do salão de festas. É muito bonito. Então esta é a parte externa do espaço do salão de baile. Como você pode ver, ele sairá da mansão executiva onde está hoje, e a ala leste será modernizada e reformada. Mas nada será demolido. Teremos prazer em responder a quaisquer outras perguntas sobre isso. Jennifer, já que você está tão ansiosa, eu irei até você. Mas primeiro, quero começar com Ben Vengarten. Ben? Obrigado. 1. A luz da divulgação da desclassificação do anexo do relatório duram hoje. Além de qualquer possível processo, cujos resultados provavelmente serão incertos, o que o presidente acredita que a justiça para o Russiagate deve implicar. Poderia incluir restituição para aqueles cujas vidas foram destruídas como consequência do Russiagate e talvez uma grande reorganização do aparato de segurança nacional.
Bem, eu acho que é uma grande organização do aparato de segurança nacional, pelo menos aqui na Casa Branca, dentro do Conselho de Segurança Nacional, de fato já aconteceu, e o presidente confia, em seu atual diretor da CIA, John Ratcliffe, e em nossa diretora do ODNI, Lucida Bard, para fazer as mudanças necessárias para garantir que informações confidenciais, especialmente aquelas que possam implementar ou prejudicar a segurança nacional do nosso país, não caiam nas mãos de atores irresponsáveis que queiram politizar essa inteligência para seus próprios fins. Já que você mencionou o relatório de desclassificação, que foi divulgado hoje pelo senador Grassi, fico feliz que você tenha trazido isso à tona porque essa deveria ser uma matéria que todos os veículos nesta sala deveriam estar cobrindo. Isso é mais uma prova de que Hillary Clinton aprovou a farsa da Rússia contra o presidente Trump. A campanha dela financiou isso. Mais uma vez, ela aprovou, e o FBI e a CIA foram ambos usados como armas para, como disse nosso diretor da CIA, acelerar essa farsa contra os então candidatos e o ex-presidente Trump. Para responder ao cerne da sua pergunta, o presidente quer ver a justiça feita, e ele confia no procurador-geral e no Departamento de Justiça para implementar essa justiça e responsabilizar essas pessoas. Pergunta. Sobre um tópico totalmente diferente. 1. Houve uma legislação reintroduzida na Câmara e no Senado designando a Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista. A Irmandade Muçulmana é considerada por muitos como a fonte da supremacia islâmica sunita, da qual o Hamas e outros grupos surgiram, com vínculos também com organizações nacionais. O presidente apoia a designação da Irmandade Muçulmana como uma organização terrorista? Francamente, não tenho certeza porque não conversei com ele e nunca gostaria de me adiantar ao Conselho de Segurança Nacional em designações específicas. Parece algo que essa administração apoiaria, mas, podemos obter uma resposta definitiva para você. Como é isso? Obrigado. Obrigado por estar aqui. Jennifer, vá em frente. Castores ansiosos. Quanto da ala leste será demolido? A ala leste inteira ou apenas partes dela? Então, a ala leste será modernizada. A construção necessária será realizada para aqueles que trabalham na ala leste, incluindo o gabinete da primeira-dama, o escritório militar da Casa Branca, os escritórios de visitantes da Casa Branca. Esses escritórios serão temporariamente realocados enquanto a ala leste estiver sendo modernizada. E sobre Israel-Gaza, há alguns relatos de que as negociações com o Hamas podem não estar continuando. Você recebeu alguma atualização do Steve Witkoff sobre isso? Recebi sim. O enviado especial Witkoff está conversando ativamente com nossos colegas em Israel sobre isso e ele quer dar um tempo ao presidente para que possa informar o presidente completamente sobre o que está aprendendo em campo, tanto em Israel quanto em Gaza. Mas o presidente divulgou uma declaração muito forte no Truth Social esta manhã, que tenho certeza de que você viu, e ele disse que a maneira mais rápida de acabar com todo esse conflito, com a crise humanitária que temos visto, e com a crise em Israel, que, claro, começou em 7 de outubro quando o Hamas brutalmente sequestrou e estuprou israelenses inocentes. Aquele terrível ataque terrorista é o Hamas se render, libertar todos os reféns e encerrar esse conflito. E é isso que o presidente quer ver. Ele deixou claro. O enviado especial estará em Gaza amanhã, como compartilhei. Josh. Você pode nos dar um pouco mais de clareza sobre o cronograma das tarifas? Você disse que as reciprocidades entrarão em vigor amanhã. Isso inclui as novas taxas de automóveis, por exemplo, no Japão, Coreia e UE? Tudo isso entra em vigor amanhã? Então, alguns dos países que você acabou de mencionar, Japão, Coreia do Sul, eles têm acordos comerciais personalizados que o presidente firmou e, só para recapitular um pouco, Josh, nós prometemos que o presidente negociaria com países do mundo todo para fechar acordos comerciais sob medida, dependendo dos desafios desses países, de quanto eles prejudicaram os Estados Unidos da América, nossa indústria manufatureira e nossa força de trabalho no passado, e ele fez isso. Dos nossos 18 principais parceiros comerciais, 2/3 desses parceiros já têm um acordo. Enviamos 17 cartas para países ao redor do mundo, e o restante desses países que ainda não têm um acordo ou receberam uma carta, eles vão receber um contato dessa administração até o prazo final da meia-noite de hoje. Então sim, amanhã, 1º de agosto, as tarifas recíprocas entrarão em vigor. Se mais acordos forem fechados entre agora e a meia-noite, eu nunca descartaria o presidente. Você já viu ele fazer isso antes. Ele fechou 3 acordos em um único dia recentemente, então vamos ver o que acontece. Eu sei que líderes estrangeiros estão ligando para ele, percebendo que esse prazo é algo real para eles amanhã e estão trazendo propostas para a mesa. Noticiamos que o presidente quer se encontrar com David Solomon, do Goldman Sachs, hoje. Pode dizer o que vão discutir?
Não vou comentar reuniões privadas do presidente púlpito, e ela ainda não aconteceu, a menos que ele me dê liberdade de fazê-lo. Por fim, você já conversou com o presidente sobre a posição dele em relação ao projeto de lei que proíbe negociações de ações, que está no Congresso? Ele obviamente fez comentários bem contundentes sobre o senador Hawley. Há algumas notícias de que eles conversaram desde então. Qual é a posição dele sobre a situação atual disso? O presidente conversou com o senador Hawley, que ligou para ele, e o presidente atendeu a ligação. Como o presidente disse ontem na Sarah Roosevelt, conceitualmente, ele obviamente apoia a ideia de garantir que membros do Congresso e senadores dos Estados Unidos, que estão aqui para servir ao público, não possam se enriquecer. E o motivo pelo qual essa ideia de proibir a negociação de ações por membros do Congresso existe é por causa da Nancy Pelosi. Quero dizer, ela é, com razão, criticada porque ganha cerca de $174 mil por ano, mas tem um patrimônio líquido de aproximadamente 413 milhões. Em 2024, a carteira de ações da Nancy Pelosi, esse dado me chamou muita atenção, cresceu 70% em um ano, em 2024, e a carteira dela superou todos os grandes fundos de hedge nesse mesmo ano e ainda mais do que dobrou os retornos da Berkshire Hathaway, do AMBF. Então, acho que o presidente está do lado do povo americano nessa questão. Ele não quer ver pessoas como a Nancy Pelosi se enriquecendo com o serviço público e enganando seus eleitores nesse processo. Quanto à mecânica da legislação, como ela vai avançar, a Casa Branca continua em discussões com nossos amigos no Capitólio. Emily, em novo assento hoje. Obrigada, Carolina. Queria perguntar sobre esse relatório de que o presidente quer sediar uma reunião do G20 no Trump de Israel. Como ele pretende fazer isso considerando todos os preparativos que já estão acontecendo na África do Sul? E também, isso não seria visto como uma possibilidade de seus negócios lucrarem ao sediar esse tipo de reunião? Eu rejeitaria essa premissa completamente. Temos anúncios e detalhes sobre o G20 em breve, mas, pelo que entendi, nenhum anúncio definitivo está pronto para ser feito neste momento. Eu vi o relatório, mas ainda não estamos em condições de confirmá-lo. Michelle. Falando apenas de tarifas, qual é a logística para impô-las? O presidente tem que assinar um decreto hoje à noite? Qual é o horário? E ele vai assinar um decreto em algum momento dessa tarde ou mais tarde à noite. E, como sempre, vamos mantê-los informados quando isso acontecer e será divulgado pelo nosso escritório. E alguns desses países todos já tiveram contato com autoridades dos Estados Unidos ou alguns países que vão receber cartas sem ter tido oportunidade de negociar com os Estados Unidos? Bem, há muitos países que eu sei que já entraram em contato. Acredito que mais de 200 países ao redor do mundo já procuraram a equipe de comércio e tarifas. Claro, como eu disse anteriormente, o presidente também disse, vamos priorizar nossos principais parceiros comerciais, o que já fizemos. Como eu disse, dos 18, 2/3 deles nós já fechamos esses acordos sob medida. Mas eu sei que a equipe de comércio tem trabalhado dia e noite para tentar se corresponder com o maior número possível de países. Mas se eles ainda não receberam notícias nossas, vão receber na forma de uma carta ou de uma ordem executiva, até a meia-noite de hoje. Vamos para o fim. Claro, pode falar. No fundo à esquerda, Amanda, isso. Obrigada, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta sobre os Estados Unidos. Amanda, pode falar. Negociações de tarifas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Na negociação de ontem entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, o presidente Trump afirmou em a rede social, Truth Social, que anunciaria os detalhes específicos do investimento nos Estados Unidos na cúpula entre Coreia do Sul e Estados Unidos daqui a 2 semanas. Minha pergunta é: essa negociação tarifária é um acordo final ou ainda serão necessárias novas negociações? Obrigada. Bem, sim. Como você sabe, o presidente se reuniu ontem aqui na Casa Branca com representantes da República da Coreia do Sul e, de fato, eles chegaram a um acordo. E a Coreia do Sul vai pagar uma tarifa de 15%, incluindo 15% sobre automóveis, enquanto oferece um acesso histórico ao mercado para produtos americanos como automóveis e arroz. A Coreia vai comprar $100 bilhões em energia americana até 2028. E o ponto central desse acordo é que a Coreia do Sul concordou em investir $350 bilhões sob orientação do presidente para revitalizar a indústria americana. 90% desses lucros irão para o governo dos Estados Unidos para ajudar a pagar nossa dívida e para outros assuntos à escolha do presidente. Então, foi uma reunião muito bem sucedida ontem. Quando será a marcada próxima cúpula entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul? Eu vou te dar uma coisa sobre isso.
Não tenho isso na ponta dos dedos, ok, Amanda? Obrigada, Caroline. Bem, há vários congressistas republicanos que alertaram sobre o fato de que aproximadamente 80% dos produtos farmacêuticos são fabricados ou seus precursores são fabricados na China ou na Índia. Há algumas peças de legislação, algumas recomendações que incluem o chorin, nearshoring ou friendshoring, esses componentes. Você sabe se o presidente pretende colocar o peso do executivo por trás disso? Não tenho nenhuma atualização para você neste momento, mas eu tenho uma atualização sobre nosso acordo comercial com a União Europeia. Na verdade, eu me equivoquei. Não são 60 bilhões em investimentos, são 600 bilhões de dólares em investimentos. Quero deixar isso muito claro. E eu pessoalmente vi o presidente, a portas fechadas, com o presidente europeu lá na Escócia, negociando esse acordo. E ele tirou o máximo proveito daquele aperto que pôde, e estava constantemente zelando pelos melhores interesses da América. Então eu só queria esclarecer esse ponto, Diana. Obrigada, Caroline. Para os países que ainda não têm um acordo, deveríamos olhar o gráfico de 2 de abril? Ou ele está negociando e falando sobre ter uma tarifa fixa, sabe, 10%, 20%? Essas discussões estão acontecendo hoje com a equipe de comércio e, novamente, vamos fornecer mais orientações com aquela ordem executiva assim que ela for assinada e vocês, a resposta para essa pergunta estará nessa ordem executiva. E ele está pensando em conceder mais extensões hoje, depois, sabe, da ligação dele com o México? Há outras conversas desse tipo? Eu sei que outros líderes estrangeiros ao redor do mundo entraram em contato. E se o presidente decidir compartilhar as conclusões dessas ligações com todos vocês, ele mesmo fará isso. Mas eu quero reiterar o que o presidente disse sobre o México. O México ainda está pagando tarifas. Eles estão pagando uma tarifa de 25% sobre o fentanil, 25% sobre carros e 50% sobre aço, alumínio e cobre. E, além disso, o México concordou em encerrar imediatamente suas barreiras comerciais não tarifárias, das quais existem muitas. E, como o presidente disse, continuaremos conversando com o México pelos próximos 90 dias com o objetivo de assinar um acordo comercial mais amplo. O ponto-chave aqui, mais uma vez, é que o México concordou em eliminar essas barreiras não tarifárias e continuar trabalhando conosco de boa fé. O México tem uma situação muito singular entre todos os outros países do mundo porque, é claro, compartilhamos nossa fronteira sul com o México, onde temos visto um aumento na cooperação entre a presidente mexicana Claudia Sheinbaum e nossa administração na repressão ao tráfico de drogas e de pessoas na fronteira sul. Agradecemos esses esforços e continuaremos trabalhando de boa fé e tendo essas discussões comerciais também. Joey. Sim. Obrigada, Caroline. Só para esclarecer uma pergunta anterior. Bem, o presidente T. Trump indicou que está considerando uma tarifa universal básica de 15% ou 20%. Ele já pousou em algum deles? Não vou me precipitar em fazer esse anúncio básico ao presidente. E em segundo lugar, o que o secretário do Tesouro, secretário Besetti, quis dizer ontem quando chamou as novas contas Trump para recém-nascidos de uma porta dos fundos para a privatização da Previdência Social? A administração vê essas novas contas Trump como uma forma de, a longo prazo, talvez privatizar a Previdência Social? O que o secretário do Tesouro estava dizendo, e o que esta administração acredita, é que essas contas Trump para recém-nascidos, que são uma provisão incrivelmente criativa e ótima, incluída no projeto de lei um grande ideal para bebês recém-nascidos, famílias e futuras gerações de americanos, vão ajudar a complementar, não substituir, a Previdência Social. A administração Trump está totalmente comprometida em proteger a Previdência Social. O presidente fez isso em seu primeiro mandato. Ele está fazendo isso de novo neste semestre. Bem, mas essas contas para recém-nascidos são outra fonte de renda para os jovens, para verem seu dinheiro crescer ao longo da vida e um dia poderem acessar esses fundos, para que possam, com sorte, construir uma casa e viver o sonho americano. Jake. Apenas uma observação sobre tarifas e coisas assim. O presidente está mesmo pensando em estender o prazo de 12 de agosto para a China? Isso está sendo considerado? Olha, sobre a China, você ouviu o presidente no Air Force One quando estávamos voltando da Escócia? Ouviu também o secretário do Tesouro, o embaixador de Maison Greer? Eles acabaram de passar 2 dias em Genebra para a terceira rodada de negociações com a China. E a política atual, o programa comercial que temos com a China neste momento, como está, vai reduzir nosso déficit em 5 bilhões de dólares este ano. Então estamos caminhando na direção certa quando se trata da China. E a secretária Besetti e a embaixadora Greer continuam em comunicação direta com nossos colegas chineses.
Mas o prazo é uma extensão potencialmente em pauta a partir do prazo de 12 de agosto, como está atualmente. Não creio, mas deixarei o secretário do Tesouro falar sobre isso, porque ele está liderando essas negociações. Reagan, pode prosseguir. Obrigado, Caroline. Há uma frustração crescente pelo fato de mais indicados de Trump ainda não terem sido confirmados. Por que o presidente acha que os republicanos no Senado estão tão atrasados? E ele teve mais alguma conversa com o líder Tunis sobre isso? O presidente já teve muitas conversas com seus amigos no Senado dos Estados Unidos sobre avançar com seus indicados judiciais nesse processo. É fundamental que tenhamos esses bons advogados nessas posições para que possamos acabar com a instrumentalização da justiça, para que possamos ter lei e ordem verdadeiras em nosso país. É uma pena que os democratas estejam fazendo jogos políticos, mas o presidente deixou claro aos republicanos do Senado que eles precisam fazer tudo o que estiver ao seu alcance para promover os indicados do presidente também. Caroline. Tully, vá em frente. Caroline, obrigada. 2 perguntas bem rápidas. Claro. Nigéria. O congressista Chris Smith, republicano de Nova Jersey, está pedindo ao presidente dos Estados Unidos que faça algo em termos de impor sanções à Nigéria pela perseguição de cristãos que vivem na parte norte do país por grupos islâmicos radicais. Ele já entrou em contato com o presidente? E você sabe se há alguma ação que o presidente irá tomar? Não estou acompanhando nenhuma ligação entre o presidente e o chefe da Nigéria. Eu sei que o presidente condena veementemente a perseguição de cristãos, ou, na verdade, de pessoas de qualquer fé ao redor do mundo. Mas não tenho nenhuma atualização para você em relação às sanções nessa parte do mundo. Minha segunda pergunta, Caroline, trata da imigração aqui nos Estados Unidos. O ICE persegue criminosos violentos e legais, com razão. No meio disso, há alguns pastores evangélicos que estão dizendo, que isso pode ter chegado a um ponto de ser indiscriminado e acabar atingindo pessoas inocentes, como membros do clero. O presidente e o ICE já analisaram isso para ver como podem realmente ir atrás desses criminosos violentos, mas também garantir que membros do clero não sejam, deportados? Olha, a administração sempre manteve a posição de que qualquer pessoa que cruze ilegalmente as fronteiras do nosso país está sujeita à deportação. Essa é simplesmente a lei do país. E precisamos ser uma nação que faz cumprir as nossas leis. Mas a prioridade do ICE, claro, é deportar.